conta, já ligaram online tudo? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 26 de abril de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1549, 4 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema é coleira do ego. A especialidade é egologia. Definição. A coleira do ego é a condição da pessoa atada socialmente a alguém ou a alguma realidade social, vivendo circunscrita a determinado holopensene restringidor ou castrador. A opção mais difícil de autopensenizar é em liberdade. As coleiras sociais multifacetadas do ego no dia a dia. Os consensos sociais equivocados. As obrigações interconscienciais descartáveis. As chantagens emocionais instalando e mantendo cangas emocionais na consciência carente. As subserviências pessoais em troca de prestígio social transitório. O autoencarceramento ao já passível de ser superado. Os fascínios de grupo, as cangas emocionais, os guizos sob o queixo, a autoescravidão paroquial, a libertação dos excessos antiproexológicos, os bagulhos energéticos descartáveis, as paracoleiras do ego existentes na baratosfera. Estou falando isso aqui porque elas se refletem na vida humana. Agora, na acabativa remissiologia, nós temos aqui 15 itens e os 5 que eu posso chamar a atenção. Aulicismo, autovendagem, carga da convivialidade, consciência títere e desamarração. A desamarração é a terapêutica desse processo. Agora, pergunta. Estive conversando com meu companheiro sobre o nosso relacionamento sexual, que está um tanto desgastado. Talvez seja o resultado dos 6 anos de convivência. No entanto, percebo que, infelizmente, ele ainda tem visão bem baratosférica desse assunto. Argumentei que não penso da mesma forma, pois penso que o sexo, com grande carga de sentimentos positivos, de lealdade e respeito, é uma bênção, e não apenas uma fonte de prazer desqualificado. Qual a melhor forma de agir diante desse impasse? Eu penso que o melhor aí é você arranjar os aditivos sexuais para mostrar que você também é uma pessoa para frentex, que quer as coisas mais evoluídas, que não está tão parada no tempo. E outra coisa, a mulher tem um jeitinho, que é um jeitinho que funciona, que é o jeitinho vamos dizer, do estrogênio, da feminilidade. Isso aí pode dar, assim, um charme maior e também mais cativante, mais atraente para o homem. Não é isso? O problema é esse. Olha o que você pode fazer nesse sentido. Pense nele. Isso aí, às vezes, é importante. Qual a sua técnica usada para a convivência equilibrada com as coleiras sociais inevitáveis? Há um período de tempo razoável para se permanecer em tais eventos sociais sem se tornar desagradável? Como acabar em definitivo com a repetição das coleiras egóicas multiexistenciais? Não, a primeira coisa que existe é o seguinte: não existe vida humana sem coleiras sociais. E o pior, toda vez que a pessoa fica mais conhecida, aumentam as coleiras sociais. Uma vida pública, ela tem mais coleiras sociais do que uma vida privativa. Só se a pessoa fugir da realidade. Mas numa vida normal, isso é um fato. Então a primeira coisa que tem é o seguinte: já que você tem que participar dos fatos sociais, ou fazer o social, como a gente chama hoje, tire proveito disso o mais que você puder. Por exemplo, arranje as pessoas que têm um bom papo, para ter uma boa dialética, um bom diálogo, um coloquialismo elevado. Isso aí pode ajudar muito. Outra coisa, atualize-se através das últimas fofocagens sociais para saber o que é que tem em matéria de pesquisa disso e daquilo, as coisas que interessam. Uma coisa boa no social é perguntar as coisas para os outros que conhecem determinadas áreas que nós não estamos pesquisando. Isso aí pode ajudar muito. Então, isso torna menos desagradável
o processo de fazer, o ato de fazer o social. Agora, uma outra coisa seríssima no social, isso eu quero chamar a atenção, estou deixando por último de propósito. Uma pessoa que trabalha demais naquilo que interessa a ela de vez em quando precisa de variar aquilo que ela faz. O social é bom. É o chamado, é o break. Vamos fazer o break, não é isso? Então, abrir um parêntese na situação. Isso é importante para a pessoa refazer as ideias, a disposição, a motivação, a inspiração. Às vezes, numa pessoa que você não dá valor nenhum, ela pode trazer uma ideia que é justamente aquilo que você precisa na pesquisa que está impactada. De modo que o social tem esse valor extraordinário. A gente tem que dar valor para isso. Quem não faz o social é autista. Até que ponto podemos considerar um sonho como uma pessoa querida, que já não está entre nós, como algum tipo de contato? Desculpe não utilizar os termos habituais da Conscienciologia, pois estou acompanhando essa tertúlia pela web à noite, há pouco tempo. Não, nós aqui topamos qualquer tipo de conversa, até na base do conscienciês, quando a gente consegue captar. Agora, o que é que se passa? Essa questão de você considerar um contato através de sonho, a técnica que existe mais inteligente é o seguinte, para nós, é o seguinte: você anota o que aconteceu no seu sonho, se aquilo foi importante, ou se houve de fato um contato, ou se aquele contato é relevante para a sua vida, aquilo vai repetir em nível mais avançado. Agora, você deve anotar todos os detalhes do que ocorreu, com a data, local e minúcias do processo. Que isso aí, com o tempo, pode esclarecer. Alguma coisa hoje é obscura. Amanhã, isso aí é que vai informar o esclarecimento maior do contexto. Ontem adquiri o livro Conscienciograma, um único exemplar que existia numa livraria da cidade que estou morando atualmente, Poços de Caldas, Minas Gerais. Li a parte introdutória, mas não entendi como dar nota para as questões. Para cada uma tem que dar de 1 a 20, ou é só avaliado de forma positiva e negativa? Fiz um curso de ProEx no Rio com o senhor em 1988, ou 99, 1998 ou 99. Olha, o caso todo é o seguinte, vamos entender. Não interessa como é que você vai dar nota, o problema é seu das suas notas. O problema é ver se você entende o texto e as questões que estão chateando você. Principalmente as questões que são as páginas direita das folhas de avaliação. Essas são as mais bravas. Não, a da direita. A página sua da direita é que é brava. A sua direita. A página da sua direita. Essas que são as mais avançadas. É do número 11 até o 20. Veja se você responde a isso. Isso aí é que interessa. É assim que você vai entender. Agora, a nota, parte disso aí das questões, tudo é secundário. Depende do que a pessoa quer. No fim, ela estuda lá e vê o que ela precisa. Isso é secundário. O problema é entender o contexto do questionamento. Sobre o mesmer e o mesmerismo, onde cabem suas pesquisas bioenergéticas dentro da intrafisicalidade da Conscienciologia? Poderia comentar? Olha, mesmer e mesmerismo é processo de nostalgia, isso não vale mais nada para a gente. Tudo isso está superado. Hoje, se a pessoa quiser estudar, o melhor que ela pode fazer é estudar hipnose, ou a hipnologia, do jeito que é feita tecnicamente hoje, por exemplo, dentro da medicina. Isso aí pode dar alguma ideia para a pessoa. O mais é estado vibracional, exteriorização de energia, arco voltaico com as energias. Isso tudo aqui está superado. É nostalgia para nós. Já era. Quanto aos essênios e sua fraternidade terapêutica, poderíamos considerar que, mesmo prestando assistência dentro daquele contexto histórico, devido ao grupo ser fechado, talvez necessário na época, eles estariam predispostos a uma condição de prisão egocármica? Poderia comentar? Estavam sim. Por quê? Eles eram uma comunidade, ou etnia, ou instituição, ou, vamos dizer, grupo totalmente, vamos dizer, específico, faccioso e cheio de problemas só deles, que não admitia nada de fora.
De modo que isso também está superado. Tchau, essênios, já era. Esquece isso, vamos nas coisas mais modernas. Estamos no século XXI. Ontem, na tertúlia, a professora Malu Balona falou sobre o Tenório Cavalcanti. Ele seria uma Conzel? Eu não sei. Esse homem era controvertido, tinha muita coisa boba e tinha umas coisas que ele até acertava. Ele procurava ajudar. Ele andou ajudando gente, que eu sei, na ocasião. Mas isso, a gente não sabe qual é a ficha dele. Sabe a gente perguntar para o evoluciólogo, né, que está dirigindo a área dele lá, a situação tudo da Baixada Fluminense, não é isso? Eu quero dizer uma coisa, a Baixada Fluminense não tem só com os réus, não, tá? Tem gente brilhante lá naquele meio, tem muita gente fazendo assistência, muito sério. Não é assim, não. Professor Valdo, algumas dúvidas, uma delas fora do tema da tertúlia de hoje, outra dentro. A dessomatofobia, ela pode ser um tema neutro? O que é? Dessomatofobia, ou tanatofobia. O que você quer? Ela pode ser um tema neutro? O estudo da dessomatologia? Não, dessomatofobia. A dessomatofobia, sim. Não, ela é totalmente nosográfica. A fobia é nosográfica. Fobia é medo. Isso é nosografia. É patologia. Isso é da parapatologia para mim. Nosográfica. Porque não tem alguns autores que falam que o medo da morte ajuda a pessoa a se manter distante de perigo, sabe? Não adianta arranjar desculpa para isso e nem fazer maquiagem. Não adianta. Não é mesmo, é nosográfico. Medo. Medo. Arranja uma coisa que o medo não seja nosográfico. O cara chegou com a metralhadora, aquilo que eu falo, abriu ali com a metralhadora na mão e a metralhadora está municiada. Você vai ter algum receio daquilo, mas você não tem uma medorreia por causa desse processo. Você vai ver o que você faz. Eu, por exemplo, vou esconder debaixo da mesa, vai ver o que dá. Alguma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa. Agora, medrar é patologia. Tá, então seria diferente, por exemplo. Isso mostra que a pessoa não tem equilíbrio, ela não tem homeostase. Uma pessoa que tem homeostase, ela não medra. Medrar por quê? Medrar é o verbo que serve também para a pessoa sentir medo. Está no dicionário. Pega aí o AIS que está lá. Medrar não é só renascer, brotar alguma coisa. Medrou do solo, a água medrou e criou o molho d'água. Não. Medrar também é mostrar que tem medo. Ok, tá. Uma outra dúvida também. Quando a gente fala de dessomatofobia, porque existem 3 tipos de dessoma, né? Primeira, segunda e terceira. O senhor já viu algum caso de pessoa que teve dessomatofobia em relação à segunda ou terceira dessomas? Não, né? Não existe isso. Não, é uma coisa pior do que isso. As pessoas dessomam a primeira e deixam o corpo. E entra, por exemplo, dentro de uma comatose. Todas essas perturbações, se você pensar da teratologia, acontece quando a pessoa dessoma. Depende do que é ela, o que ela quer. Pior é o catatônico, a catatonia que aqui, o cara dessoma e fica. Tá bom. Então a baratosfera está cheia dessas múmias vivas. Múmias pós-dessomáticas. É porque eu fico pensando, seria correto falar então dessomatofobia ou seria mais correto falar primodessomatofobia? Não. Aí você pode falar tanto uma quanto a outra. Daí você explica o que você quer dizer, né? Tudo é processo de semântica. Não dê muito valor para a semântica, não. Tem que olhar isso com a cosmovisão. Entendi. É o melhor que a gente faz. Tá. Professor, e uma dúvida agora aqui do verbete. Na penúltima linha da fatologia, o senhor coloca aqui as pré-programações familiares. Podia falar um pouco mais sobre isso? As pré-programações familiares. O caso todo é o seguinte: existem os processos familiares que, seja pela genética, seja pelo ambiente doméstico da pessoa, seja para a resolução dos familiares, seja os processos, por exemplo, lá do Nordeste, que o povo tem muito aquela, entendeu? O ambiente, o indoors da família, aquele negócio todo. É isso aqui. Quais são? Isso são coleiras. É a pré-programações familiares. Então, por exemplo, o cara vem, na sua família está cheio de militar, e eles acham que você tem que ser militar.
A pré-programação. Essa coleira é das piores que tem. Aqui entrariam as tradições familiares, por exemplo, né? Então, o quê? As tradições... Também, tudo entra nisso. É o processo. Agora, o Nordeste, por exemplo, no Brasil é bem carregado. Outro lugar também é o Sul, Rio Grande do Sul. O negócio da gauchada, o processo todo, não é fácil. Já pensou a coleira do ego? Não, vamos lá tomar o chimarrão. Chimarrão, sim, do Rio Grande do Sul. Presta atenção, como é que é isso? Chimarrão, vamos ver se esse combate o Santo Daime, depois de vir combater o chimarrão. É o próximo. Vamos esperar para ver. Não é isso? Agora, depois vai ser mais outro negócio, que é esse bambuzinho aí que eles põem fogo. Como é que chama? Incenso. É outra coisa que faz mal. É duro, porque a maioria das pessoas não fizeram medicina, não fizeram pesquisa. Professor, na fatologia, na quarta linha, no final da quarta linha, o autoencarceramento ou já passível de ser... Ao já passível de ser superado. Como é que você sai dessa? Então, eu quero saber mais, porque... Quando a pessoa saiu de casa, ela começa a acabar com o encarceramento dela. Então, tudo isso ela deixa para trás. Mas tem gente que leva os bagulhos energéticos e fica preso de onde ela saiu. Fisicamente ela saiu, agora emocionalmente ela continua presa. Isso aí é uma pena. Tem muita gente assim. Outra coisa, isso geralmente volta a penates, quer dizer, dá o problema mais tarde, a pessoa se aposenta e ela volta para a cidade dela, depois que deixou na infância. Isso é um atraso de vida também danado, quase sempre, a maioria. Se ela volta lá apenas de férias, vai ver as coisas, ou fazer um levantamento de memória, de um livro, uma autobiografia, ok. Mas voltar para ficar? O cara saiu de lá igual eu. Eu saí fazem só 64 anos. Já pensou em voltar para Monte Carmelo? Como é que é? A cidade é a mesma que eu vivi? De modo algum, 64 anos depois. Você vai lá que você não encontra mais nada. Tem um ou outro prédio, tal, uma coisa assim, que você pode ter um local. Um monte de coisa não tem mais. Tudo já mudou. E é enorme, tá? Muito maior do que era. Então, é a vida. Você entendeu? É o processo da volta a penates, como é problemático. O senhor falou fisicamente, a pessoa ela sai fisicamente da casa. Agora, esse laço energético, esses débitos, ou mesmo essa relação que tem entre a família e aquela pessoa, ela continua? Não, ela continua, mas ela não está mais presa. Quando você saiu do mesmo teto, tudo muda. O problema é uma vida debaixo do mesmo teto. Outra coisa é uma vida em tetos diferentes. Isso muda tudo. A pessoa tem que pensar o teto. É um processo muito sério em matéria de inter-relação humana. Tem lógica, né? Pensa bem, que você vai ver que tem lógica. Sim. Dentre as... Aqui se cita algumas coleiras cosmoéticas positivas, cosmoética. Qual seria, vamos dizer assim, a maior aí dessas cosmoéticas, uma coleira? Coleira do ego é a religião. Não, a religião, porque a religião cria um fanatismo. Esse fanatismo é a pior coleira que tem. É o que mata os outros, cria guerra, tudo é religião. A religião vem, para mim, ela vem antes da política. Não, eu disse... A própria religião já é a política religiosa, é a pior que tem. A pergunta é sobre a positiva, a cosmoética. O que é? A coleira do ego positiva que você quer? Que é maior, vamos dizer assim. Aí é bom você estudar um pouco. Não, porque aqui tem... Você está dando uma ali do Álvares. Não, tem exemplos aqui, por exemplo, ligado a Invex, a Proex, que são positivas. Tem uma opção de coisa, mas agora, veja, isso não é bem coleira do ego. Não tem nada forçado. Por exemplo, existem coleiras do ego que são forçadas, naturais, que você não pode falar que seja. Por exemplo, você é obrigado a respirar sem parar, dia e noite. É uma coleira do ego.
Então, O ego humano, do corpo humano, o ego do soma. É porque Você não tem jeito. Mas isso, veja, isso não interessa. Uma coisa que não tem solução, resolvida está. Como o tema é neutro, eu suponho que tenha Como é que é? positivo. O tema central é neutro. O tema central é neutro, Eu porque a suponho pessoa que nem tenha- sempre interpreta bem as coisas. E ela está fazendo pesquisa. Tudo que é de pesquisa, eu coloco como neutro. Agora, Para haver o debate. uma coleira, não existe coleira então positiva, coleira do ego. Existe alguma coisa, né? Ele disse que não. É ele que disse que não sei. Eu achei que tinha porque é neutro. Agora, alguma Você coisa, pode considerar como sendo neutro, sendo que tem alguma coisa. Mas isso não interessa. O que me interessa aqui é mostrar as coleiras do ego dentro da patologia do processo. Agora veja, tudo isso é o estudo da egologia, ou se você quiser, da egocarmologia. Professor Que é a Valdo, mesma mas coisa. independente. na exemplologia eu tinha tem que- uma Eu ia cosmoética. terminar isso aqui. Na exemplologia tem uma Não, cosmoética. calma, não tem. Ele fala, porque o professor disse que não tinha, é por isso que eu estou. Mas aí. Agora, olha dentro da interdisciplinologia. Egologia, sociologia, conviviologia, intrafisicologia, grupocarmologia, acriticologia, mimeticologia, mesmexologia, evoluciologia e autodiscernimentologia. Então, o autodiscernimento aí coroa o esforço da pessoa para entender isso aí. Agora, lá, ó, na perfilologia, eu falo na consciência encoleirada. Eu acho que o que o Arlindo está perguntando é porque no item exemplologia, uma das categorias que o senhor dá de exemplo é a coleira cosmoética. Mas o senhor qualifica essa coleira como um dever social, algo inevitável. O senhor abriu hoje a tertúlia falando que não existe existência humana sem Não coleira. tem jeito. Não Agora, tem jeito. existe o outro que é o anticosmoético. Isso aí é que interessa. A coleira tem que entrar aí. Eu acho que ele... Porque aqui tem da exemplologia uma coleira. Agora, eu queria saber uma maior. Seria essa da exemplologia maior? Sei lá. Talvez, né? É uma delas. Viu? Se não for, está perto. Outra coisa. Em algumas situações, quando projetado, tenho encontrado minha noiva. Você sabe se ela está morta ou se está viva. Né? Tenho também visto assediador se passando por ela. Ela não tem convicção da realidade, das projeções e da sua importância. Então, para provar tal fato e facilitar nosso diálogo a respeito, pedi que a mesma pensasse em uma palavra que ela poderia me dizer quando projetada, para que servisse de senha, para que eu tenha certeza de que é ela mesma e esclarecer de outras realidades. Pergunta: ela pode esquecer a palavra pensada quando projetada, quebrando o valor da experiência? Tudo é possível. Um assediador pode captar essa palavra que ela mentalizou? Tudo é possível. Há outros riscos que corro e não ponderei? Yes. Excluindo também a possibilidade da mesma ser desonesta? Também. Ele está querendo saber, lógico, tudo isso é complexo. O que há? Consciência, a gente não põe a mão na cumbuca. Tudo é possível, decidir com calma. Todos nós somos complexos, não tem ninguém mais simples. Se você pegar a bactéria, ela já ficou complexa para nós. Toda sinalética está relacionada à consciência. Um pensamento pode dar uma sinalética? Para cada postura de consciência pode haver uma sinalética? Exemplo, energívora, assediadora, guia cego, amparadora. Yes. Of course. Né? Indeed. É isso? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Não tem ninguém? Interaciologia, a interação coleiras inevitáveis. O senhor podia exemplificar coleiras inevitáveis? Coleiras inevitáveis. Você tem coleiras inevitáveis, por exemplo. O seu papai e a sua mamãe ficou de uma certa idade e eles estão no outro quarteirão ou moram em outra cidade. Você tem que entrar em contato com isso. Outra coisa, você atualmente é a única, porque todo mundo já morreu antes. Você sobrou com eles, como é que fica? É uma coleira inevitável. Agora, às vezes, vai ser uma coleira gostosa, porque você se dá bem com ele, você gosta, você ama,
Isso é bacana. Estou dando uma, né? Aí para ajudar. Mas essa é inevitável. Por quê? É uma dependência sua. Eles estão dependentes seus. Você precisa ajudar. Mamãe, papai, como é que é isso? Tem que dar um jeito. O que tu achas? Coleiras inevitáveis. Agora, existe umas coleiras inevitáveis. Você comigo, por exemplo, e as nossas brigas técnicas, isso é uma coleira inevitável que você tem. É o seu passado e o meu. Nós temos que resolver essas nossas diferenças. Pouco a pouco, não é isso? Agora, igual a você, são os pendentes ou pendências que a gente tem aqui. As minhas com a Arlindário, a mesma coisa. E cadê o chefe, o outro, não está aqui hoje, né? Ele não apareceu. Sabe por quê? Ele está com a síndrome do Fittipaldi. Choveu, fica em casa, não sai. Choveu, o carro não anda, ele não sai da garagem. Não é isso? Não sabe fazer a curva. É a vida. Por que eu falei que hoje tem menos gente? Batata, choveu para chuva essa noite, vocês viram? Mas é uma beleza, está tudo verdinho aí fora, está uma beleza, está o máximo. Tá? Pode falar. A página 2. Em parafatologia. Sim. A última linha, as coleiras egóicas multiexistenciais. Essas são aquelas que a gente tem culpa no cartório devido às interfeições grupo-kármicas. Por exemplo, eu com você. Nós temos do meu passado e do seu passado que eu devo muito a você. Então, nós estamos juntos desde Buenos Aires até aqui. São as coleiras. Agora, eu me sinto bem com você. Tenho tirado partido, exploro muito você atualmente. Todos são coleiras. Egóicas. Agora, eu procuro colocar esse meu ego e distribuir para os outros, para não ficar só comigo. Valdo, sabias, não? É? Sabias? É. Vamos aclarar, não? É. Valdo, outra coisa aqui. Às vezes isso é mútuo, às vezes é recíproco, né? É. Professor, aí nesse sentido, aqui, ó, aqui em cima, nesse sentido, você podia alongar, explicar melhor, por que o egóica se nós, nesse exemplo que você deu aí, nós estamos interdependentes, né, multidimensional, para limpar, e por que o egóica já não é uma questão de entendimento? Não, é egóico porque é do ego. Tudo que é do ego é egóico. Não interessa qual a qualidade que você dá para isso. Quando eu falo egóico, diz respeito ao ego. Vocês vêem outra saída para isso? Isso é uma acepção da palavra. Acapite? Agora, o que eu vejo aqui é que isso aí é egologia, o estudo da egologia, ou da egokarmologia. Não é na atitude, é na fonte. Tá. É o egóico. Tá bem. Agora, a egóica é da pessoa, é o individual. Então, as coleiras individualíssimas multiexistenciais. Seria isso, a mesma coisa. É claro? Valdo, outra dúvida aí na paradoxologia, na página 3. O paradoxo fluxo cósmico contra fluxo social. Fluxo contra fluxo social. O problema é o seguinte, por exemplo, você tem, dentro desse paradoxo, você tem o fluxo cósmico. Então, é aquilo que você recebe da inspiração para cumprir a sua proex. Mas, ao mesmo tempo que você vai cumprir a proex, vem o contrafluxo, aquilo que serve de travão para você executar a proex. Isso é o contrafluxo social. Então, por exemplo, você às vezes quer cumprir a proex, você já tem uma ideia, já sabe o que você quer, está tudo arrumado, mas você não fez um pé de meia. Você precisa, às vezes, fazer o pé de meia, você tem mais tempo para cuidar do seu objetivo, etc. Tal. Isso é o contrafluxo social. Como é que a pessoa vai viver aqui se ela não tiver assentado um processo econômico? A economia falta, quer dizer, com buraco, lacunada, ela não deixa a pessoa raciocinar direito. Aquilo preocupa a pessoa, aumenta os processos dela. Estou dando um exemplo, né? Comum, muito comum.
É por isso que eu falo, a pessoa vem para a Foz. Então a primeira coisa que eu falo para ela é o seguinte: como é que vai ser? Você tem pé de meia? Como é que vai ser a sua subsistência em Foz? Você vai fazer o quê? Você já passou o seu currículo aí para ver se precisa de emprego? O que é? Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Por quê? Se ela tiver preocupação econômico-financeira, ela não faz pesquisa mental somática direito. A emoção dela com as preocupações que ela tem vão minar o processo de pensamento. A introspecção vai por água abaixo. Estou dando outro exemplo, entendeu? Isso é um exemplo. Está lógico. Outra dúvida, Valerina, efeitologia. Os efeitos do autodidatismo na instauração da autopostura crítica ante as coleiras sociais. Efeitologia, na página 3. Os efeitos do autodidatismo na instalação da autopostura crítica ante as coleiras sociais. Como que funciona isso? O autodidatismo é a pessoa que estuda por si mesma. Agora, o que se passa? Através disso, então, ela começa a pôr a autopostura, o posicionamento crítico ante as coleiras. Com isso, ela começa a ver as coleiras que existem. E ela começa a combater aquilo que está errado e que está fazendo pressão em cima dela. Agora, o autodidatismo, a autodidaxia, o estudo da própria pessoa, ela acaba descobrindo, né? A pessoa acaba descobrindo muita pressão que ela recebe da sociedade, que a sociedade é patológica, etc. Ela vem descobrindo isso tudo com o tempo. Agora aqui, quais são, na sua opinião, os principais obstáculos a serem superados para que a mulher possa alcançar a condição de intelectual coerente e teática? A única coisa é se dedicar à pesquisa, ao estudo, à leitura, ao registro, à computação, aos processos de registrar tudo que ela puder. E aumentar o seu cabedal de cultura, de erudição, de trabalho intelectual. Mulher, às vezes, pensa muito melhor do que o homem do ponto de vista intelectual. Às vezes. Então pensa, essa hipótese ela existe. Lembre-se que o QI maior que eles descobriram foi de uma mulher. Chegou a 228. Não foi de homem. Em uma tertúlia passada, viu o senhor falar de pessoas esponjas. Poderia falar sobre o assunto e como resolver esse problema? Tenho um problema de sentir o estado de espírito da pessoa e eu começo a me sentir mal. Ótimo, você é uma esponja. Qual é a marca sua? Palmolive? Qual que é? Homo? Se vejo uma pessoa nervosa, fico nervoso. Triste, fico triste, etc. Você está bem claro mesmo. Você é uma pessoa esponja, você é um exemplo. Agora, ó, deixa disso, tá, compadre? Vamos deixar. Chega, basta. It's enough. Se você já sabe, acabou. Estado vibracional para você, o mais depressa possível. Pensa só nisso. Esquece o resto. Comecei a mexer com a energia há algum tempo. Tenho uma facilidade enorme de atingir o EV. No entanto, o que me motiva a realizar o EV é o prazer que ele me proporciona. Não pense em fazer TENEPS. Essas razões hedonistas que me motivam podem trazer consequência negativa? Caso a resposta seja positiva, essas consequências negativas seriam apenas após a morte? Não. Você pode querer só viver no bem bom, na dolce far niente, sobre água fresca, desde já. Isso é uma vida hedonística. Isso é burrice, é perder tempo. Agora, ó, sai dessa. Não fica com esse negócio, não. Porque se você continuar, você vai entrar na euforia. A euforia pode ser boa, a princípio, mas depois ela pode começar a criar problema. É bom você estudar o que é euforia, o que é cipriene, primener, extrapolacionismo parapsíquico, para você entender isso mais. Agora, ó, que tal você exteriorizar a energia para consertar algumas coisas que você vê em torno de você? Sejam pessoas, instituições ou qualquer coisa. Pense nos outros. Saia do egão. Deixe o seu umbigão. Olha bem. Podemos considerar que o CPC é uma autocoleira do ego cosmoética na medida em que trocamos coleira do ego anticosmoética por comportamentos guiados pelo CPC? Não. Uma pessoa que tem um código pessoal de cosmoética, ela está se libertando. Ela não está se agrilhoando com nada. Coleira é um grilhão.
a pessoa está presa. Agora, o código não, é de libertação. É através da cosmoética. Outra coisa, cosmoética. Presta atenção. Não é monoética, não é egoética, é cosmoética. Você sai de você. Não fica pensando que o código pessoal de cosmoética é só o vinha nós, só o egão, só o umbigão. O cara está olhando para o umbigão, não sai disso, que é isso? Sai dessa. Você está interpretando mal o CPC. Tá certo? Tenho inclinação para a diplomacia e estou me preparando para ingressar nessa carreira. Com força de vontade, priorização e organização, é possível levar a TENEPS a contento e evoluir com minhas práticas parapsíquicas também. Dentro da diplomacia você pode fazer isso sim. E outra coisa, vai ser muito bom você fazer isso para você evitar as interprisões grupo-kármicas de seguir os processos errados dentro da diplomacia. Diplomacia tem muita coisa que vem de cima, mas é preciso ver o que é que você participa ou não. Uma verdadeira diplomacia, as pessoas têm liberdade de opção. Você não muda nada. Isso não é diplomacia, não é ditadura. Você pode comentar a condição do infiltrado cosmoético? Ele muitas vezes vai ter que passar... O infiltrado, quando ele entra dentro do processo da infiltração para fazer assistência, ele sabe que ele tem que fazer certas concessões. Ele já sabe disso. Faz de caso pensar. Agora, só dele participar daquilo, num ambiente que é inferior àquilo que ele pode fazer, já mostra que ele está fazendo assistência. Então, isso aí diminui muito qualquer problema dele em matéria de, como se ele tivesse com autoculpa, tivesse culpa no cartório, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque o problema é objetivo. Nesse caso, é preciso ponderar muito aquele caso do meio e do fim. Sim, ele sabe por que está... A pessoa entender bem o que ela está fazendo, qual é a intenção dela. Agora, a tendência é aumentar os contextos sociais na condição de infiltrado. Não, a teoria é que chegar ao completismo da tarefa que ele está empreendendo. Se ele ficar pela metade, pode ser que ele entre na interprisão. Ok. O problema é ver se ele conseguiu atingir aquilo que ele precisava. Porque infiltração não tem jeito. Você mexeu na lama, você tem que sujar a mão. Isso faz parte do serviço. Agora, o problema é manter a higiene. A gente toma banho depois. O que há? É um jeito. Não é assim. Você não pode viver só com a lama ou mal cheiroso. Valdo, na pensenologia, essa última da pensenologia, a opção mais difícil... o chique do último, que você quer? Chique do último. A opção mais difícil de autopensionizar em liberdade. Eu tenho dúvida seguinte... Quer dizer, você pensionizar em liberdade. Essa é a opção mais difícil que tem. Você pode pensar à vontade de colocar esse pensamento na vida prática. Eu acho dificílimo, mas será que no nosso nível nós conseguimos 100% de liberdade e autopensamento? Nós temos, para pensar a gente tem, né? Qualquer um pode ter, mas... desde que ele tenha equilíbrio íntimo. Agora, aqui o que eu estou falando é a opção mais difícil de autopensionizar em liberdade. Então você tem uma liberdade total e pensionizar sim na prática. Isso aí é difícil. É, assim, em tese, mas o que você está pensando, ele tem sempre algo que você recebeu de outros. Né? Então, o problema é o seguinte, quando a gente começa a pensar numa coisa, você acaba materializando aquilo. Quem procura acha. Que você leu, fez. Então é muito importante, mesmo que haja uma escravatura ambiente, você sair da escravatura. Mas essa liberdade autopensênica aqui, ela é possível. A autopensionização irrefletida, essa que não pode ter. A autossujeição às pressões holopensênicas da sociedade patológica, isso aqui não pode ser. Aqui você está querendo dizer que ela está liberta de qualquer coleira do ego, aqui na autopensinização. Você pode pensar o que você quiser em qualquer lugar, até na masmorra. Você pode pensar abençoando quem te prendeu lá dentro. Mas a minha dúvida é o seguinte, a gente teve durante a vida instrução disso, daquilo, leu o livro, recebeu. Então o que você pensa... Amanhã te prende e leva para uma masmorra. E você já vai se sentir mais liberto que aqui fora. Já pensou? Você vai poder mexer
com a sua mega euforização, mexer que você não precisa pensar em mais nada. É o que a gente... Então, uma banana geral, você planta uma bananeira em torno da masmorra, para todo mundo. A dúvida é que quando você Não, está ser preso é o máximo. A dúvida é quando a gente está autopensionizando, você já está imbuído de muita coisa que você conheceu, já leu, já recebeu instrução. É nesse sentido. Eu não sei se aqui está querendo dizer isso, mas é uma liberdade é uma relativa. De não revolta e de autoconsciência. Não rebelião e superconsciencialidade. Aqui é nesse sentido. Então a coleira do ego fica entregue às baratas, ela desaparece. É uma liberdade fora da coleira e relativa, mas tudo bem. Ela não atinge você. Você está isento dessa. Ok? Mas o nosso nível... Gente, a dispersidade acaba praticamente com tudo quanto é coleira que tem por aí. A maioria. Então, professor... No aqui, nosso nível, eu só quero saber se é possível. No nosso nível, eu aqui... Tudo depende da intenção da pessoa. Professor, aqui, a eliminação do aqui, a eliminação do assédio é o caminho. É Sim? o caminho para tudo. Sim. É o caminho para tudo. Fafá. Professor, nós poderíamos falar em dois tipos de coleira. A coleira que a pessoa se sente bem e a coleira que ela nem sabe que tem, ou desconhece, ou até que conhece, mas não gosta, não participa. Poderia se dizer E tem isso? aquela coleira que está matando a pessoa pouco a pouco. Certo. E que a pessoa não sabe. Tem vários tipos de coleira. Então, assim, em termos de relações, de convívio, quando existe esse salto da coleira que a pessoa inicialmente conhece, não gosta, quer mudar, quer alterar, ela passa a ser uma coleira positiva. Ela vê o jeito de fazer isso acontecendo melhor para todos. Sim. Esse é que é o caminho, abençoando todo mundo, ficando numa boa, equilibrando tudo, harmonizando as pessoas. Isso é que é o ideal, né? Porque basicamente existiriam dois tipos de relação. Ou a relação é coleira ou ela é harmônica. Tudo isso que eu falo aqui é factível, é possível ser feito. Eu não estou falando aqui tipo visionário, inventando coisa ou criando ficção. Sim. Não há imaginação nisso, não. É o fato. É factível. Então depende a intenção da pessoa, em primeiro lugar. A intenção é uma coisa palpável. É da pessoa, ela que sabe. Agora, o senhor trouxe que a despertologia acaba praticamente com todos os tipos de coleira. Então, o caminho da evolução, esse caminho pró-evolutivo. Porque a maior parte das coleiras existem por heteroassédio. Heteroassédio cultural. Observe. Olha Brasília. Você está vendo as coisas. Heteroassédio cultural. Heteroassédio cultural. Sim. Mas existe um processo Tem que ser assim. Lá então eles põem o governo, decreto, como é que é? O negócio, as MP. Mas aí o processo das ditaduras, por exemplo. Pois é, a ditadura é onde tem, não é a coleira, a ditadura é a forca, é o morticínio, é o holocausto. A ditadura do Hitler, por exemplo, uma das piores da história humana, criou o holocausto. O fato da pessoa sair desse contexto não significa que esteja resolvido. Dependendo do contexto, não significa que esteja resolvido. Não depende da pessoa, o que ela fez lá dentro. Sim. Ela saiu suja ou limpa? Rastros da ficha. Sim. Ok. Só para concluir, então, voltando à questão da despertologia. No momento que a pessoa consegue compreender, começa a mudar as relações conviviológicas, a tendência é que isso aos poucos vá sendo diminuído e ela passa a ter outros processos de relação com as pessoas. Ela fica cada vez mais livre fazendo aquilo que ela gosta. Ok. Eu vivo falando fazem mais de meio século. Sim. Quem vive fazendo aquilo que não gosta é um boboca. Né? Esse é o burraldo, burrildo e burrote. Isso está atado, sim. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Ninguém veio a essa vida para sofrer. Quem gosta de falar isso é religião. Isso é bobagem. Tem muita gente que não está com esse sofrimento todo, não. Está dando uma bela banana para esse povo. Que está fazendo propaganda do sofrimento e da dor. Isso é besteira.
Então, basicamente, existem dois tipos de relação. Ou a relação está acertada conviviologicamente ou não. Na vida tem muita coisa, tem duas opções básicas, mas é que tem as variáveis. Sim, claro. Okay. Professor, aqui na frente. Aqui, logo em frente do senhor. Aqui? Aqui na remissiologia, o senhor cita o verbete autonomia. Você acha que a autonomia é um dos principais fatores ainda para a gente ter coleiras do ego, já ainda conscientemente? Seria o trafal um dos maiores trafais para a gente? Por causa da cosvisão da pessoa, ela vê o nível de liberdade que ela tem. Ela sai das monovisões. Quem tem monovisão, tem coleira. Outra coisa, tem gente que acha que as coleiras são poucas, ele aumenta mais. Ele amplia a coleira para si próprio. Tem gente que gosta disso. Tem gente que só funciona sob mando. Quer dizer, precisa ter um ferrão no boi. Coloca ele para frente. Tem gente de todo tipo. Agora, as coleiras do ego são justamente isso. Tem gente que precisa de canga. Ele não sabe viver sem canga. Tem gente que não tem iniciativa para nada. Esse é que é o liderado amaurótico. Ele não enxerga nada na frente. Mas como seria o exemplo de a pessoa que amplia as coleiras? Pois é. Esse que amplia a coleira é porque ele gosta daquilo. Chama-se masoquista essa pessoa. Até em sexo eles são assim. Então, esse povo que gosta de amarrar na cama, aquele negócio todo, são os loucos. Tudo é da baratosfera, é um bobó. Que às vezes não sabe ter prazer pelas coisas normais. Eles têm prazer pelo choro. Quer dizer, chorar para ter prazer na minha terra, isso é uma das piores bobagens que tem. Né? O que tem? Legislogia, na segunda linha, o senhor menciona a condição da paradireitologia. Eu queria entender qual o critério que o senhor utilizou para inserir... Aonde está isso aí? Página 3, legislogia. O quê? Legislogia. Legislogia. Isso. Eu não entendo nada aqui. Por que será? Eu estou ficando surdo. Ou então eu estou falando Legislogia. O que você quer fazer aqui? Na segunda linha, o senhor inseriu a paradireitologia. Sim. Eu queria entender qual o critério que o senhor utilizou para inserir uma especialidade A paradireitologia faz a pessoa mudar aquilo que para os outros é uma coleira, para ele não é. Não, eu vou fazer isso aí para atingir aquele objetivo e fazer assistência lá. Isso é a paradireitologia. Enxergar no escuro. Com visor infravermelho. Certo, mas, por exemplo, em outros verbetes, você já utilizou as leis do paradireito. Sim. Certo? Eu queria entender assim, qual que é a nuance para o senhor ter indicado a especialidade aqui e não ter mencionado leis do paradireito, por exemplo? O tamanho disso, né? Aqui tem que ser a paradireitologia, porque tem tanta coisa na paradireitologia, para entender as coleiras do ego, tem que ver esse mundão de coisa. É muita coisa que tem nisso. Então seria mais pela abrangência... A da pessoa. A abrangência que a especialidade dá para o entendimento do tema, nesse sentido. A pessoa pode pensar ali o que ela quer, se ver o que ela está fazendo. Pensa aquilo que ele perguntou. A coleira do ego no infiltrado. E a paradireitologia. Você vai começar a entender. Tá. São as leis que tem que entrar nisso. A legislogia. Não tem jeito. Pela abrangência, né? Agora, eu queria tirar uma outra dúvida ainda, numa sessão de legislogia, mas do verbete intensio reta, que o senhor colocou assim, as leis da cosmoética e as leis do paradireito. No verbete do paradireito, o senhor definiu o paradireito como a aplicação, digamos assim, mais prática da cosmoética mais avançada, a fundamentação prática da cosmoética avançada. Mas é que, por exemplo, vamos entender, paradireito em si, se você for olhar, ele é um mundão. A cosmoética seria apenas um artigo daquele processo. Agora, no meu paradireito, tem 2 artigos de cosmoética. No seu tem 20. Há uma diferença. Eu queria, assim,
pudesse me explicar, como é que a gente pode identificar uma lei sendo uma lei da cosmoética ou uma lei do paradireito? Se é que pode se fazer essa distinção. O melhor para você dizer, ou ver, tudo que diz respeito à moral intrafísica seria mais da cosmoética. Tá. Agora, quando passa o extrafísico, que mexe com muitas dimensões, seria mais paradireito. Tá. Então, um critério... Então, por exemplo, tudo que é cosmoética dentro da teoria geral do Estado ou do direito romano é daqui. Isso é cosmoética. Agora, ainda não é paradireito, né? Se você for forçar bem a barra, não é, né? Forçar. Então, a gente pode estabelecer um critério, a condição da extrafisicologia, ou seja, quanto um dos mais... critérios sérios. Um dos critérios E é o sérios. critério da cosmovisão também, né? A cosmovisão ética. Agora, teria algum outro critério para nos ajudar a diferenciar o que é lei do Aí paradireito o que eu e lei da vejo mais é cosmoética? o da prioridade dentro do momento evolutivo. Pois é, mas Qual a conforme... prioridade no momento evolutivo da pessoa? Isso também eu considero importante. Prioridade. Mas assim, quanto Pra mais que você prioritário... está estudando ali naquele contexto? Para que você está estudando paradireito? É aí que você tem que ver. Então, mas dentro da prioridade, o que levaria mais, a partir da priorologia, algo mais para a cosmoética ou mais para o paradireito? Você está vendo uma coisa muito particular, pensada aqui, um processo casuístico, ou casual, entende? Ou factual, ou uma coisa ampla, fora da monovisão. Muda tudo. Então, quanto mais amplo, quanto mais cosmovisionário, mais próximo do paradireito. Essa que é outra coisa, mais caminhando para a consciência livre. Tá. Está caminhando para a mateologia. Ok. Está caminhando para o princípio da descrença. E ó, chega num ponto que você não pode fazer mais nada, acabou. Ultrapassou a sua capacidade, a minha, a sua, a da divindade. Joga a toalha. Então é a hora de jogar a toalha. Então, a gente pode dizer que o paradireito está mais próximo da mateologia do que a cosmoética, é isso? Muito mais. Tá. Se você for pensar, raciocina, não vai no meu bico, vamos pensar. Tem que pensar. Essas coisas todas são complexas, nós estamos mexendo com muitas sutilezas. Né? As fiorituras no violino. Está entendendo? Tem que examinar mais, ver como é que é. Professor Valdo, porque em algum momento, se eu tinha sugerido, eu não sei se eu estou enganada, eu tinha entendido que o senhor sugeriu que tem uma cosmoeticologia maior, que o paradireito estaria pendurado nela. Essa cosmoeticologia ampla, a mega, não é maior que tudo. Essa seria da consciência livre. Isso aí é mais do que o paradireito, né? Sei lá, você não tem outro nome para direito, não é isso? Seria a pronologia. Em vez de direito, seria pronologia. O que você acha? Estou inventando aqui agora, na hora. Aqui. Pronologia. Tudo. Em inglês seria stick. Não é isso? Vamos ficar aqui. Porque lá no fundo, o paradireito é embasado numa cosmoética maior aí, não é isso? Não há dúvida. Mas agora nós estamos aí, no caso, defendendo os direitos da consciência. A cosmoética era mais espalhada, é mais uma filosofia quase no caso. Agora o paradireito não, já é uma vivência, já está especificando, por isso que eu falei, precisa de ver qual é o factual seu, qual é o megafoco seu, qual é o contexto seu, naquele momento evolutivo. Seria algo mais específico, algo mais particular, então, né? A análise é mais particular, então. Mas eu acho que nesse caso aqui, por causa de leis, quando fala de leis, eu acho que vai restringir essa ideia. Associa com a ética. Associa com a ética. Eu acho que é em função de leis. Agora, tudo isso está aí para a gente estudar, né, gente? Tem muita coisa. Professor, vamos dizer que a gente resolva fazer uma análise conviviológica. Vou analisar todas as relações, em todas as áreas, em todos os contextos e os momentos que a pessoa tenha lembrança. Qual é o aspecto que ela tem que verificar para ver se existe ainda alguma amarra mal desatada, alguma coleira específica que ficou pendurada, que não foi resolvida? Eu penso que a verdadeira libertação da consciência
é a hora que ela não precisa mais de pensar mal dos outros. Sim. Não, pensa comigo isso. Raciocina aí do seu lado. Você não precisa mais de pensar, você não tem mais nenhuma necessidade, não é agradável para você, não te favorece nada, não traz nenhum benefício, não acrescenta nada a você pensar mal dos outros. E a pessoa, ela é assim naturalmente. Agora veja, ela não deixou de ser heterocrítica, mas ela mantém uma autocrítica bem maior do que era antes, para ser autocrítica e heterocrítica ao mesmo tempo. Então, nesse momento, ela tem mais liberdade que todo mundo. Por isso que é que eu falo para você, as coleiras do ego, praticamente, elas somem quando tem a dispersidade. Por quê? Porque a pessoa começa a entender que a socinha é patológica, que as pessoas são patológicas, que os bichos são patológicos, que a natureza é patológica. Não é só o vulcão, aquele S15, sei lá quanto lá da Islândia, que é patológico. Não, é muito mais patológico que isso. Vocês viram que o vulcão da Islândia, eles colocaram uma letra inicial e o número 15, que são 15 letras depois daquilo. Então, aquele lá é patológico, aquilo não é pouco. Tem muito mais patológico ali afora. Agora, vocês sabem também a última da Islândia, né? A piada da Islândia. Já está nas revistas, nos jornais, estão falando. Diz o seguinte, que a economia da Islândia determinou que as suas cinzas fossem julgadas sobre a Europa. Que acabou a economia. Então foi a morte da economia da Islândia. Então, isso é piada dos islandeses, que acabou. Então eles mandaram, a cinza foram cair em cima da Europa. Essa é terrível, com piada eu achei o máximo. Bem dentro das nossas aí. Já tem algum carioca na Islândia. Está na cara para criar isso. Está na cara que é carioca. Professor, e a revisão aquilo que ficou para trás? Juventude, adolescência, etc. e tal. Que quando a gente faz o revisionismo das coisas, você vê que tem alguns aspectos que poderia ter sido feito. O que é que ficou para trás? Repete aí. A revisão. A revisão. O que mais? Os aspectos que ficaram para trás, que caracterizaram coleiras ou erros escrachados. E daí? O que tem? Isso é um lixo que ficou. Você já enterrou. Ficou lá o holopensene de alguma maneira. Você quer mais? Como você quer fazer exumação? De algum tipo, alterar essa situação. Minha filha, morde na língua antes. Às vezes te ajuda. Naturalmente, de alguma forma, vai existir. Não, o processo é da pessoa, ver o que ela faz. Sim. O que eu quero te dizer é o seguinte, a expressão coleira do ego deixa de existir para a pessoa com a diversidade, que ela analisa isso de outro modo. O processo cosmoético revolve isso tudo e põe no outro nível. Tudo isso desaparece. É igualzinho você que não vai achar ruim com a pulga, você vai entender a pulga. Você não vai achar ruim, por exemplo, a raposa, que fica atrás dos bichinhos aí, porque aquilo é o jeito dela. Você vai compreender a raposa. E compreender a raposa é uma das coisas mais difíceis que tem. Você olha como é difícil compreender os políticos brasileiros. É difícil. Tudo é um processo de raposa. É problema. Escrevi artigos sobre os mensageiros, segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual de Chico Xavier. Há algum tempo atrás, com 20 páginas, mas ainda não publicado. Fiz comparação crítica de 17 subdisciplinas da Conscienciologia com os fatos apresentados no livro, mas pensei que poderia ser uma crítica inconstrutível. Inconstrutível. Bom, tendo em vista o interesse atual sobre o espiritismo no Brasil, filmes sobre Chico e Nosso Lar, pergunto, vale a pena publicar essa crítica? Como não ser taxativo em minha crítica? As incoerências e contradições apontadas no texto me parecem óbvias, mas não quero parecer negativo demais. Alguma dica? Sim. Mostra os originais para o nosso amigo Wagner Alegretti, que ele está aí perto de você. Manda que ele vai dar uma opinião muito séria. Eu confio no Wagner. Tá certo?
Tenho por parte de pai família em vários continentes do mundo: Itália, França, Líbano, Estados Unidos, Canadá, Egito. Bolas, o cara é da ONU. Houve, há cerca de 2 meses, a dessoma de um tio aos 85 anos nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção é que, a partir da sua dessoma, ocorreu o contato com esses parentes pela primeira vez, após muitos anos de silêncio e afastamento. Ocorreu uma onda de euforia ao sermos contatados e até trouxe à tona a história dos primeiros parentes que saíram da Ucrânia rumo ao Egito. Qual o papel dessa consciência nesse grupo? O que mudou com a sua dessoma? Qual a amplitude da assistência nesse caso? Concisa e consegue? Olha, essas perguntas todas eu acho que você deve colocar e começar a responder por você, através dos acontecimentos que vêm por aí agora. A partir da dessoma dele, o que aconteceu? Vai anotando isso aí, que se tiver alguma mensagem mais séria, ela vai aparecer. Quer dizer, a chamada mensagem subliminar extrafísica. Às vezes aparece. O que o senhor sugere de pesquisa para ajudar na autossuperação do emocionalismo, da exacerbação, da dramatização e outras reações emocionais que diminuem a atuação pelo mental soma? Eu sugiro que você leia a Enciclopédia da Conscienciologia. Tem dezenas e dezenas de técnicas para a pessoa deixar o psicossoma no lugar e trazer o discernimento do mental soma à frente. É só ver as técnicas nossas. É muita coisa que tem. Que conselho o senhor daria para todo estudante de medicina com habilidade para psique em desenvolvimento? Trabalhar com o estado vibracional em um nível que ninguém precisa saber que ele está usando o estado vibracional. Eu fiz isso a minha vida inteira. Mesmo dentro da medicina. Quer dizer, eu posso usar estado vibracional e ninguém percebeu, ou percebe, só se tiver muita noção. Se a pessoa tem noção do estado vibracional, a gente pode falar com ela, não tem nada. Agora, você faz o estado vibracional e ninguém percebe, pode ajudar muita gente calado, bancando já o início do princípio da serenologia, né? O anonimato, quieto. Isso é muito bom, é positivo. Quem é que está com o microfone? É você? Estaria voltando um pouquinho no assunto do infiltrado, para entender melhor o nível dessa infiltragem pessoal do infiltrado mesmo, em algumas condições. Então, por exemplo, pessoalmente, para analisar, seria o quanto ele entra ou não dentro dos objetivos. Vamos analisar um caso. Você, como praticante da TENEPS, você vai para um lugar que é perto de uma boca de favela. Você vai trabalhar lá como infiltrado. Qual o comprometimento? Porque se eu for trabalhar, então, e surge essa situação da favela, eu vou estar dentro dessa coleira do ego. Eu já estive nela, ou eu vou estar... Não precisa... Às vezes já é uma desperta, você está entrando agora para voltar atrás. Estou entrando agora. Tá bom. A gente vai ajudar, por exemplo, o cachorro, os gatos que estão doentes, não quer dizer que a gente voltou a ser gato nem cachorro. É um processo de assistência. Então, agora eu queria dar um exemplo. Então, no caso dessas pessoas que estão trabalhando num projeto governamental aí, do governo, elas, às vezes, até sem receber ordenado, tem todo esse movimento autocorrupto, e de corrupção, de alienação das pessoas, mas tem um grupo que trabalha e vai ou numa favela, ou vai na periferia, e a finalidade, ou o que eles estão atingindo, e estão conseguindo com o resultado desse trabalho, é muito positivo. Como é que fica essa equipe, essas consciências que estão... Aí a pessoa que tem que ver o nível... cada um mesmo. Cada um tem que fazer, sopesar. Qual a intenção e o resultado. Se ele está qual a intenção que a pessoa tem e o resultado daquele esforço lá dentro. Tem um lugar que você só faz assistência sujando a mão. Eu já falei isso. Você tem que entrar na lama, tem que sujar os pés, molhar a calça. E o quanto de conivência com essa coisa... Pois mas você pode estar lá dentro e não ser conivente. Diretamente, né? Mas indiretamente... Você está lá, você tem um objetivo. Agora é uma questão de tempo, você vai alcançar aquilo. Qual é o objetivo mesmo que... E no caso...
O problema todo é o seguinte, aquele meio não tem outro para você melhorar aquilo. Você tem que entrar lá dentro. O cara está com a fortaleza e está querendo acabar com aquele país. O cara se infiltra lá dentro para bombardear aquilo e acabar com tudo. Ele é um infiltrado. A opinião dele, o objetivo é dar um jeito de acabar com aquilo. Chega lá, às vezes ele tomou o poder lá dentro. A infiltração dele foi boa. Ele participou das coisas para entrar ali. Aquilo era um forte. Tem o seu exemplo também da empresa, né? É aquilo. E também, e agora no caso... Você está lá, você está quieto, fica com os braços assim a hora que vai tirar a fotografia para a autodefesa do cara. E no caso de uma editora que trabalha com psicografia, se a pessoa entra ali... Né? Se de ver o que a pessoa está fazendo lá, seja qual for, a empresa tem que ver. Eu te pergunto, até que ponto que eu era infiltrado no espiritismo? Era ou não era? Era. Eu sabia disso. Agora, eu entrei lá porque minha mãe me pediu, viu as coisas como é que era, eu comecei a lembrar do negócio da vida passada, minha mãe, aquele negócio todo, a mãe de um lado, a mãe do outro, vamos dar um jeito. Então, o mais importante era o nível de trabalho com aquelas consciências, né? Com aquelas pessoas. O mais importante era ver o que a gente estava fazendo. Agora, enquanto a gente estava fazendo aqui, a gente estava fazendo trabalho, pelo menos de estar como uma coisa está sendo feita. Tá bom. Pensa bem. Muito obrigada. O problema de motivação com a intenção é seríssima, né? O nível de... Não pode ser esquecida nisso, não é? O nível de cosmoética. Né? Valdo, que no primeiro item de tecnologia, você quer a primeira ou a segunda? Primeiro. A primeira. A técnica da INVEX prevenindo os encoleiramentos egóicos desde a juventude. Isso inclui qualquer tipo... tipo... explicar para você, qualquer coisa a gente fala aqui, o Alexandre explica. Isso inclui qualquer tipo de prisão, de coleira do ego, qualquer tipo de circunstância. Ô Alex, fala alguma coisa aí. O Nonato vai esclarecer tudo. Acho que seria bom depois você falar o que você pensa também, porque a gente conversa bastante. Então, ele já sabe a minha opinião. Ele perguntou de propósito. Mas eu penso que a própria INVEX em si, ela já é a profilaxia das coleiras do ego. Né? A começar pelas evitações da INVEX, que isso por si já é evitar coleiras do ego. Né? E o propósito básico da inversão é a liberdade máxima para a pessoa cumprir a programação existencial. E isso implica em ela não se envolver numa série de condições, evitações. Né? Então, acho que esse é um ponto, não só na questão de casamento, filhos e aborto, mas em outras questões também que podem ser igualmente comprometedoras. Agora, uma coisa que eu acho que seria bom você ponderar, estudar é o seguinte. A INVEX é a inversão da aposentadoria. As pessoas aqui na vida são o seguinte, elas vêm, têm a vida, entram em tudo quanto é coleira do ego, se submete àquilo tudo. Aí ela cria um pé de meia, arranja um patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Lá pelas tantas ela se aposenta porque já está cansada e também às vezes até obrigada a se aposentar devido à idade, etc. Tal. E aí ela tem às vezes uma fortuna, tem lá um domínio enorme que ela comanda de situações. Aí então ela vê que não tem jeito de levar aquilo com ela, porque ela vai morrer. O corpo já começa a bater pino, a pessoa já tem aí umas 7 comorbidades, 7 doenças cronicificadas. Ele sabe que vai morrer, não vai dar para levar aquilo. Então o que ele faz? Ele começa a distribuir as coisas. Dá isso para aquela sobrinha que ele gosta tanto, dá aquela fazenda para o outro, não sei o quê, acerta aquilo ali para a pessoa. Enfim, ele não está dando nada. Ele está distribuindo aquilo que ele não consegue mais carregar. O egoísmo continua do mesmo jeito, com a escolheira do ego e tudo mais. Agora, a INVEX é justamente o contrário disso. Na hora que você chega na adolescência, você já começa a distribuir, que não é distribuir mais, já é fazer assistência, porque você não tem nada para distribuir.
Que a coisa mais séria que tem é você dar aquilo que você não tem. Quer dizer, você criou uma coisa que você precisava, você pega aquilo e dá para os outros. Isso é invex. Então, nesse ponto, fica ali totalmente isenta a conduta, a participação, o posicionamento da pessoa, o exemplo de limpeza dessa vida é total. Acabou. Quando chega na aposentadoria, como é que você está? Você está olhando por cima. Você está no mirante. Onde é que ficam as coleiras do ego? Você mandou tudo para o escambau. Não existe mais. Você entendeu? Nunca esqueça da pessoa de idade na aposentadoria e o jovem inversor na adolescência. Está isento de Compara essas duas coisas. A comparação é inevitável. Está isento de qualquer tipo de prisão, né, que possa existir esse convívio. Agora, eu comecei a fazer isso com a minha vida. Nunca fiz acumulação visando o meu processo, meu prazer, minhas coisas, só isso, não. Eu visava sempre o problema com uma orientação intelectual de pesquisa. Você veja que eu fiz uma holoteca com o passar do tempo, mas não é minha. Passei estudo dos outros. O problema não é meu. Raciocina por aí. Então, a invex, ela praticamente, ela força a pessoa a pensar que ela tem que ser doadora o tempo todo. É ou não é? É uma doação, acabou. Sendo doadora, ela não vai errar mais. Quem doa as coisas com discernimento, não erra. Não tem jeito de errar. O senhor costumava dizer também nos cursos de Invex bastante que a Invex é uma inversão da cosmoética, né, antes de mais nada. E essa inversão de cosmoética eu entendo também que seria justamente evitar essas coleiras do ego. Né, porque muitas das coleiras do ego são processos de envolvimento anticosmoéticos. Agora, então, tem quando isso a também. pessoa evita as coleiras do ego, ela expande o autodiscernimento. O autodiscernimento é a base de tudo. Se a pessoa tem autodiscernimento, ela está no caminho. É o melhor que ela tem. Dentro daquele nível evolutivo dela, naquele momento evolutivo dela. O maior discernimento que ela tem é aquele. Ela nunca vai errar se ela fizer isso. Está claro para você? Agora, outra coisa. Por ser inversor, e essa situação toda, não pode cuspir no bofe. Você sabe o que é isso, né? Cuspir no bofe. Você não pode fazer isso nunca. Quer dizer, você não pode tirar, fazer uma represália, se vingar, ou rir, ou ficar pejorativo, ou colocar as pessoas pejorativas por causa disso. Você tem que entender o reciclante, você tem que entender o aposentado, você tem que entender a pessoa com muitas comorbidades. Entendeu? Não pode ficar por cima da carne seca. Isso é que chama cuspir no bofe, que o povo fala. Está entendendo? Você ficar por cima, você esnobar dentro de uma condição totalmente sem generosidade. Isso está errado. A gente esnoba para chamar a atenção de uma coisa burra, ultrapassada, sediça, demodê, que não interessa mais, está tudo superado. Mas agora, nós não podemos fazer um processo de esnobar, você está entendendo? Ser snob dentro de uma coisa que você está depreciando a outra pessoa, isso está errado. Então pensa bem, você não está caminhando para uma torre de marfim, ou trono, ou pódio. Você está indo para uma constituição, ou para um local, ou para um ambiente de maior responsabilidade. Então, o inversor tem uma responsabilidade enorme com a própria vida, muito diferente dos outros. Ele está com tudo. O inversor que não sair bem na vida dele, como é que vai ser a próxima vida dele? Ele sabe tudo, tem todas as ferramentas na mão, e ele não cumpre aquilo direito, o que ele merece na próxima? O que ele vai escolher para ele? A situação é precária. Tem que pensar muito nisso. Agora, tudo é um problema de discernimento. A Invex amplia o discernimento do jovem, de uma maneira praticamente absurda.
É isso que acontecia no Centro da Consciência Contínua na minha casa. Eu recebi os caras que vinham reclamar por causa dos filhos dele. Agora, eu sempre contei o caso daquela moça. A moça ninguém podia esquecer, porque era uma moça grandona, 16 anos, as coxas enormes. Todo mundo chamava a atenção. As moças chamavam a atenção das coxas da moça. Mas era até que era boazudinha, com 16 anos, aquele negócio todo. Uma moça bonita, carioca, tudo aquele negócio, né? Então, vem o pai e a mãe danada da vida para saber que tóxico, qual é a iniciação que eu estava dando para a filha dele, porque ela está criando problema em casa. Aí eu pergunto, qual é o problema que ela cria? Não, ela está mais madura do que a gente. Tudo que a gente fala, ela arranja uma saída que está melhor até do que da gente. E o pior, que às vezes a gente é obrigado a aceitar. Então, nós estamos perdendo a autoridade com ela. Terrível, né? Foi preciso eu chamar lá, dar uma água para os caras, a mãe e o pai que estavam lá. Assim, olha, eu não tenho culpa se vocês são demodê e se estão no mausoléu. Que tal você sair desse mausoléu? A vida é grande, pensa bem. A época que nós estamos vivendo, a sua menina é mais avançada, como é que vai ser? Essa garota parece que foi para o exterior, ela trabalha no exterior atualmente. Mas aí a intenção dela não é ficar por cima da carne seca, não, né? Não, o problema é que ela começou a frequentar lá em casa, alguns meses depois, muito inteligente, ela captou tudo que a gente estava falando da conscienciologia. Os pais iam resolver alguma coisa, ela chegava e falava, não, isso aí está errado. Melhor é fazer assim, assim. Então, várias vezes aquilo aconteceu. E o pai e a mãe, um olhava para o outro e falavam assim, o jeito é admitir que ela está certa. Como é que fica? 16 anos? Aí eu falei assim, vocês não estão preparados para uma moça superdotada. Criaram uma filha que vocês não estão sabendo o que fazer, né? Não joga pela janela. Agora, dava vontade de rir com os dois, sabe? Mas foi preciso de manter. Quando eles foram embora, todo mundo começou a cair na gargalhada. Todo mundo estava lá vendo. Porque dava vontade de rir. A situação era grotesca. Não era só cômica, não. Grotesca. Valdo, mas nessa época aí você não... Eles vieram com a corda toda para acabar comigo. Saíram de lá com o rabo entre as pernas, cabeça baixa, tudo alterado. E eu não fiz nada. Só tratei bem, tentei explicar tudo. Negócio terrível isso. Agora, assim, ó, eu vi vários casos. O caso dessa moça foi sério, porque muita gente acompanhou. Não teve jeito de esconder, porque eles fizeram escândalo na minha própria casa. Entende? Fizeram escândalo na frente de todo mundo. E tinha muito jovem no meio, todo mundo viu. E a moça ninguém esqueceu, porque ela era bonita. Então eles falaram, não, aquela moça, como é que ela chama? Eu não sei o nome. Ela tem umas coxas grossas. Todo mundo via que a moça, porque o tipo da saia, né, acima do joelho, via tudo como é que é. Mas nessa época aí você não tinha falado aí da Invex, não, né? Como é que é? Ainda não tinha falado da Invex? Já, alguma coisa já, eu já sabia mais ou menos a situação, já estava, em pouco tempo ela captou tudo. Eu arranjei umas coisas para ela ler, uma opção de coisa. A nossa turma de jovem lá em casa, em pouco tempo sabia de tudo. Muitos estão aqui, ó, estão dirigindo, IC, diabo aí, ó, tudo é gente lá. Isso é sempre a consciência contínua. Tem gente aqui de lá. Agora, lá era o seguinte, eu tinha reuniões 2 vezes por semana. E a gente falava tudo na cara. E era dentro do meu apartamento. Você está entendendo? Uhum. Eu tinha 2 andares, um apartamento duplex no Rio. Então, o andar de baixo é que eu recebia um pouco. Quando precisava, a gente subia para arranjar uma água, alguma coisa em cima, eu trazia o andar de baixo. E tinha uma escada, está entendendo? Uma escada em caracol, unindo os 2 andares. Mas fala. Queria voltar no paradoxo. Quando o senhor explicou o paradoxo para o Luiz aqui, o senhor tinha dado uma vertente que era do fluxo cósmico inspirar, dar uma certa inspiração para a pessoa, e o contrafluxo social é a pessoa ainda não ter feito pé de meia, e por isso ele não poderia seguir o fluxo do cosmos. Só que na hora que eu tinha lido o paradoxo, eu tinha feito uma outra interpretação, eu queria saber se a interpretação que eu fiz é uma outra possibilidade. Que é assim, ó, o contrafluxo social, a pessoa se vê no contrafluxo social, mas aquilo pode ser que ela esteja no fluxo cósmico, mesmo que ela esteja no contrafluxo social. Não, ela pode estar, se ela é infiltrada, por exemplo. Então, isso é possível. O paradoxo pode ser não há dúvida.
Mas agora veja, o seu caso, cada um interpreta o caso que tem na mão. Eu queria saber se isso era possível. Aí está o negócio, qualquer um. Então tá bom. O problema é ver esse paradoxo, fluxo cósmico e contrafluxo social. Tem que examinar qual que é. Agora eu falo sempre o pior, que é aquilo que acontece. Infiltração técnica, cosmoética, é isso coisa aí, rara. É você ficar na... Isso não é de todo dia, não. Ah, isso, não é então, para qualquer um também. Essa não. interpretação que eu fiz, então, está mais pelo infiltrado. Então. Como identificar, prevenir e estudar o item da parapatologia? As paracoleiras do ego existentes na baratosfera. O problema todo é o seguinte, por exemplo, as paracoleiras é o seguinte, você fica preso a um processo, vira ou se transforma num satélite assediador, aquilo começa a te perseguir de todo jeito. Você depois faz um curso intermissivo. Chega aqui, os caras aparecem aí e querem reclamar. Ele acha que você ainda é um satélite dele. Sai dessa. Então são as paracoleiras do ego, até um certo ponto. Tem muito tipo disso. Poderia aprofundar o item fatologia, sétima linha, a libertação dos excessos antiproexológicos? Quais são os pilares da antiproexologia? Como orientar a PROEX em constante auditoria e aproximação com amparadores? Olha, antiproex, qual é a sua PROEX? Quais são os travões que você tem com a sua PROEX? Pronto, isso aí mostra o que é antiproex, é a sua. O que é que está travando para você obter isso? Agora, o pior, os excessos antiproexológicos, todas as vezes, ou a maioria mais séria, dizem respeito a você e não mais a ninguém. Então, como é que fica isso? Isso aí não é fácil. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem que executar a PROEX dela se mostrando, fazendo a autoexposição pública, mostrando quem ela é. Às vezes a pessoa tem dificuldade para isso. Aí entra a profissão, a família, o ciclo social, é uma opção de coisas. As coleiras do ego. As relações internacionais mundiais são assentadas no binômio dinheiro-poder, a maior parte do tempo. Como entender o trabalho de amparadores e orientadores evolutivos em ambientes iguais à ONU e outras associações mundiais de líderes em suas coleiras do ego? Entenda o seguinte, uma pessoa entra num contexto desse como infiltrada, ela quer ajudar os outros. Então ela faz uma força danada para, naquele local, ajudar os outros. Aí os amparadores vão ajudá-la naquilo que eles podem. Agora, aí cada caso é um caso, a pessoa tem que procurar e ver o que se passa com isso. Né? Cada caso ela tem que estudar e ver, mas isso tudo é possível. Tudo depende da intenção, o que a pessoa está fazendo. Você deve ter muito cuidado com isso. Você chega e vê, entra aquela porção de pessoas, você olha, você conhece 5, mas tem mais 3. Aqueles 5 você sabe que são marginais. E aqueles 3, quem são? É um ponto de interrogação. Você não pode falar que seja. Você não conhece, você não sabe quem é. Às vezes, eles são reféns, eles são prisioneiros, eles são uma porção de coisas. Pode ser um soldado, um policial infiltrado no meio. Então a gente tem que examinar muito para saber quem é quem, em qualquer coisa. Não se pode tirar uma conclusão de afogadilho, rapidinha, com impulsividade. Isso não dá. É a vida. Quem é que está aí com o micrófono? É a Grace? Olha só, essas coleiras, quando ela vem de outras vidas, isso também é para a coleira? É. Ela vem dentro, íncita, dentro da paragenética da pessoa. Acaba aflorando aqui, ó. Quando ela vem viver no novo corpo. É a vida. Você hoje sentou bem lá em cima, hein? É? Que eu cheguei atrasada. Ah, isso é por causa da chuva, garanto. É? Efeito Fittipaldi. É. Mas então, Luiz. Paulo, estava lembrando do livro Projeções da Consciência, naquela saída do corpo que você estava infiltrado lá, até que eles te descobriram. É que não entendi nada. Que estava... Você estava lendo Projeção da Consciência. O que você estava lendo? Um livro Projeções da Consciência, onde você está infiltrado lá, nessa projeção.
Sim. Ah, sim. Pois é, mas esses resgates extrafísicos que a gente faz com o amparador ajuda, tudo é infiltrado. Isso é muito comum. Agora, foi numa dessa que eles quase me mataram. Isso. Pois é. Cristão, dessa que foi com as lanças? É. Tem várias dessas assim. Agora, tem muita assistência nisso tudo, né? A gente precisa ver como é que fica a assistência. Resgate extrafísico, quando entra com sim, quase sempre é infiltrado. Isso é uma regra deles. Agora, quem orienta é amparador, é evoluciólogo, é gente boa. Senão a pessoa não entra nisso. Fazer o resgate pela própria pessoa, sem mais nem menos, sem conhecer as coisas, é morte certa. É dessoma. É um perigo. Não, você já explica aí que o amparador foi com você, deixou você lá. Pois é. Quando é assim, a situação é outra, né? Com açúcar, até eu. A coisa muda de figura, não? É o jeito. Agora, a vida, gente, a gente precisa muito das companhias e do trabalho de assistência recíproca, mútua. É o jeito. Essa assistência mútua é importantíssima. A gente tem que ter uma assistência mútua do nosso lado. Aí você parte para o outro lado dos assistidos. Esse é o caminho melhor que tem. A melhor coisa que tem para você assistir uma determinada consciência é escutar o amparador daquela consciência junto com o seu amparador. Isso seria o ideal para tudo. Mas nem sempre a gente consegue. O que você queria? Estava analisando em numerologia, eu não consegui decifrar a ordem. Parece se ela é crescente ou decrescente. A raça, a classe, a religião, a escola, a instituição profissional, o clube, o partido político. Não sei se ela tem uma ordem crescente. Dependendo do processo da sociedade, essas coisas variam muito. Os pesos são muito parecidos, né? O peso de cada uma dessas áreas. Pensa só nisso. Raça, classe, religião, escola, instituição profissional, clube, partido político. Isso aqui são os clássicos da coleira do ego. Então, o conteúdo aqui está perfeito, mas em termos de ordem, parece que ela vai... A ordem varia. Ela sobe e desce, parece. A ordem varia, mas agora, por exemplo, a raça é terrível, né? É. Vocês sabem que o Sheik esteve aí falando, né, com a turma. Eu já escutei 3 pessoas, o que eles acharam. Todo mundo gostou da vida do Sheik. Agora, as opiniões dele com relação às nossas são totalmente antipódicas. Entende? Eu não estou falando que são antipáticas, não é isso? São antipódicas. Quer dizer, são, vamos dizer, totalmente em outro nível, extremas, radicais. Radicalmente diferentes. Agora, ele falou isso claramente, a turma também andou perguntando para ele claramente. Vamos dizer, a máxima aqui, em termos de coleira, seria a religião. Você parece que já tinha até falado. É, a religião, mas o negócio da raça é a muito raça sério. também. A raça vem antes da religião. Vem antes. Por exemplo, olha aí o processo árabe. É a raça primeiro, não é isso? Depois a classe. Ele mesmo falou lá de 5 etnias diferentes dentro dos islâmicos. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao negócio de religião. A gente sabe que nenhuma delas é tudo dogma, nenhuma serve. Mas o fato de um dos princípios do catolicismo ser da outra face, ou seja, o perdão, e todas as outras, a islâmica, por exemplo, pelo que o Sheik falou, ele tem o perdão, mas tem também olho por olho, e ainda tem o negocinho que é de você receber indenização. Mas o judaísmo, por exemplo, é olho por olho. Isso caracteriza algum tipo de como que eu vou dizer, de melhora para o cristianismo em relação às outras? Não, é tudo igual, né? Tudo é uma droga só, né? Porque a gente ficou pensando sobre isso, porque o catolicismo... O que seria isso na minha terra? Não tem atenuante, não, né? Não tem atenuante, não, né? A terra é droga. Porque eu sei que é tudo uma hipocrisia, pessoal, mas acontece que... Esse é o cara que vem me falar, mas Valdo, você estava no Espiritismo, é a melhor onda, o nível dessas religiões todas que tem. Assim, mas você falou, é religião. Meu problema é a religião, não é o Espiritismo. Não, eu entendi. Meu problema não é o islamismo, é a religião.
É que alguém me perguntou isso, eu falei da que não. Da minha religião, eu dou uma geral nesse processo, não me interessa. Não interessa, a religião não interessa. E olha, eu penso, isso agora é a minha hipótese, eu penso que todo mundo que tiver muita retrocognição vai ficar totalmente averso às religiões em geral. Por quê? É uma das coisas que mais criaram problema para nós. No início foi ótimo, depois só criou problema com o passar do tempo. No início foi ótimo para quem? Para a gente? Não. Foi... No início foi ótimo, porque a pessoa no início se sente muito bem, até casamento é assim. Você vê que um monte de casamento tem lua de mel. Entendi. No início. Uma coisa é o início das coisas, outra coisa é a manutenção. Começar qualquer coisa é muito fácil, manter é muito difícil. Agora, Valdo, o Jake é muito simpático, mas quando ele começou a falar, eu prestei atenção 5 minutos, eu fiquei todo o tempo lá, mas quando ele começou a falar, eu acredito em Deus, eu pensei para mim, estamos na calçada da frente, não estamos em outra rua, na outra vereda. Já aí definiu tudo. Quem é que quer fazer algum comentário? Você? Professor Valdo. Quem é que quer comentar? Professor Valdo. O microfone está aí. Aqui, professor Valdo. Pode falar. Eu achei muito interessante que aí no final, a gente já estava até fora do auditório, e aí foi resolvido de eu doar 2 volteis, né? Voltei para contar. Aí eu fiz um releasing antes de entregar, e ele ficou prestando atenção, e aí eu fui fazendo uma leitura energética, que eu também estava prestando atenção. Ele disse assim, quando eu dei o livro, né, fiz uma dedicatória, ele falou assim, e você é nossa filha, mas assim, com tipo, um ciúme, não perdão, não me perdoou porque eu saí, entendeu? Eu achei aquilo o máximo. Os árabes se entendem, não é isso? Os islâmicos se entendem. Você esteve lá, Rosa? Você também viu? Você não conversou com ele. Agora, eles me disseram que o sheik é muito culto, muito educado, que sabe tratar dos processos de comunicação muito bem. A didática que se dele comunica muito bem, ele. É verdade? É verdade. Ele é muito inteligente ao modo dele, né? Inteligente ao modo dele. Não, inteligência, ele é inteligente na comunicação. Ao modo dele, E tem uma força, assim, dogmática, assim, de ser bem impressiva. Agora, e favorece... Desculpa. Eu conversei foi com outro, o mais novinho, depois na hora lá eu não fiz pergunta não, sobre a questão da mulher, né? Então, pois é, a mulher tinha sido uma das primeiras perguntas, principalmente a gestante bomba, como é que fica? Não, explique a gestante bomba, por favor. Arranja racionalidade para isso. Se eu estivesse lá, era perguntar isso. É que tem algumas pessoas... Outra coisa é perguntar sobre a infibologia. Eu falei com ele isso, então. Foi isso que eu perguntei para ele. Que eu falei assim, eu já estava lendo alguma coisa a respeito de que tem algumas pessoas que não... Alguns islâmicos, né? Que não acham que seja contraditória a liberdade da mulher com o islamismo. Eu queria saber se tem algum movimento progressista dentro do islamismo, assim como tem dentro de outras religiões. Aí, a princípio, ele falou que não, que era ou não era, né? Que esse negócio de dar a César o que é de César é coisa do cristão. Agora, que não tinha, mas aí quando eu falei da violência... Parece que tudo que ele falou é peremptório, né? Ou você aceita daquele jeito ou não aceita. Mas quando eu falei com ele... Quer dizer, dogma é um negócio terrível para eles. Mas quando eu falei do negócio da mulher, da submissão, da submissão não, da coisa do véu também... E da pancadaria, né, das chibatadas, daquelas coisas todas. Ele disse, não, isso, o mais novo que falou, o mais velho, eu não sei. Isso a gente está contra, aí eu falei da infibulação nessa hora, ele falou que era contra. Mas... pedir a senhora dele, porque ele é casado, né? Pedir a senhora dele para vir para falar. Essa que seria bom para o mulherinho nosso perguntar. Uma mulher lá deles, eu acho que seria melhor do que o homem. Não havia... Para expor
o que é que a gente acha, o que eles acham. Não havia Outra vez que aparecer, fala assim, ó, traz a sua mulher também para ela dar uma conferência. Agora, professor Valdo, a justificativa deles de botar as mulheres cobertas e de andar na frente das mulheres é para proteger as mulheres. Aí eu sei, porque eu estava... Aí eu sabe, veio aqui, depois eu não levantei para falar, mas assim, por que não é mais fácil educar os homens do que tapar as mulheres, entendeu? Porque isso não é possível. Agora, o problema é que eles têm a mulher inferiormente, né? Querendo ou não. Não tem outro jeito, o nível inferior, né? A mulher. O nível? O nível social. Da mulher inferior do homem. A lei islâmica diz que a mulher vale a metade do homem na herança. Então, agora, quanto vale uma cadela? Uma cadela, por exemplo, vale quanto? Se ela vale 50%, a cadela vale quanto? Sei. Só para a gente fazer, reúne quantas cadelas para dar uma mulher. Eles falam geralmente camelo. Você sabe que uma vez quiser trocar a minha mulher por camelo, lá em New York, né? O cara veio propor. Né? Agora, isso aconteceu com a minha mulher. Eles, assim, o tempo todo falando que era resultado científico, que era pesquisa, que era científico. Eles falavam muito essa palavra. O que é científico? Que os resultados deles, eles se diziam científicos lá. E do conhecimento lá. Eles falaram essa expressão. Só que assim, a premissa básica era acreditar. Entendeu? Aí eu fiquei pensando assim... A primeira coisa que a turma falou foi, nós somos do princípio da descrença, não acreditamos em nada. Foi falado, o Alexandre falou de imediato. Então ele deve ter falado, não, eu sou totalmente contra isso. Falou, Alexandre falou, foi ótimo, Alexandre abriu lá o evento, lá falando que a gente tinha um princípio da descrença, e ele aí teve que abrir a palestra dele falando que era tudo... Porque o Islã significa submissão. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? A maioria pensa desse jeito. Isso em pleno século XXI. Hein? Outra coisa que eu fiquei pensando assim, olha, é no desânimo que até certo ponto me deu, porque 1/4 da população da humanidade é muçulmano, é islâmico, né? E é da submissão, e é assim, qualquer coisa que o senhor fala, a resposta, não tem uma resposta assim de raciocínio, é tudo porque está escrito no Corão. E eu fico me perguntando, 1/4 da população é muita gente. Porque sabe qual a esperança que se tem? É muita gente. Você acha que eles fazem orações 5 vezes por dia, todo mundo? Olha, professor Valdo, não sei. Aqueles que estavam lá faziam. O povo que eu conheço, eu nunca vi ninguém fazendo oração 5 vezes por dia. Muita gente que eu convivi junto. Nunca vi. A maioria deles. Yusuf deve saber. Eu não sei se... Esses que fazem oração todo dia é gente da mesquita, que não sei o quê. Não, são os islâmicos. Porque assim, pessoal, tem o árabe, que a minha família, por exemplo, né, eu sou descendente de... Meus 4 avós são libaneses. Então eu sou sangue puro. Mas assim... Então, mas eles não são do islamismo, eles são maronitas, eles são da igreja católica, ortodoxa, né? Tem Nossa Senhora do Líbano, no túmulo do meu pai, da minha mãe, tem a Nossa Senhora do Líbano lá, entendeu? É de São Marão, não sei o quê. Agora, então, assim, a maioria dos... De modo geral, acho que a vinda dele foi boa para esclarecer a nossa equipe aí, né? Saber eu aprendi um monte de coisa. E uma outra coisa, professor, eu achei assim, que a mim, né, acredito que para muita gente, a gente teve uma oportunidade de repensar a capacidade, seja ela intelectual, posicional dele, daquela consciência, e ainda está naquela condição, né? Então, porque o cara é culto, ele é super viajado, ele colocou ali, ele representa a comunidade. O papel dele. Exatamente. Mas ainda naquela condição. Agora me conta, Youssef, você esteve lá, você gostou da conferência? Sim. Eu gostei. Quem? O Youssef? Como é que foi lá? Sim, a proposta deles, eles alcançaram, né? Foram lá, deram recado, o Islã... A turma tratou bem o sheik?
Trataram bem, sim. As perguntas foram bem pertinentes. Isso é que é importante, tem que mostrar a educação da nossa parte, porque senão como é que é isso? Agora uma coisa interessante a gente saber, que nos países árabes, eu tomo mais a base o Líbano, que lá é tudo junto, agregado, política, religião, cultura. Então, teve uma pergunta que alguém perguntou sobre movimento, quer dizer, a seita xiita, quer dizer, a divisão deles. Xiita dos Hamas, por exemplo, os sunitas, como é que fica isso? Então, a divisão... Estão matando uns aos outros. Alguém perguntou isso para ele? Não, mas perguntaram sobre a divisão xiita e sunita. Então ele falou, não, está tudo certo, está tudo bem. A proposta dele é o quê? Ele é xiita? Ele não, sunita. As pessoas que frequentam a mesquita é sunita. A turma aqui é sunita? Não, as pessoas que frequentam a mesquita são sunitas. As pessoas que frequentam Husseini vem do nome Hussein, é um mártir deles. Aqui então, tem os dois tipos. Não, é por causa desse Hussein que alguém matou ele lá há 1000 anos atrás, aí houve a cisão, a divisão do islamismo e se tornaram xiitas. Então os xiitas ficam na José Maria de Brito, não sei se vocês conhecem, não é uma mesquita assim... Agora me conta, aqui tem a mesquita, essa mesquita é do sunita? A grandona, a bonita, é dos sunitas. A outra, que é mais uma associação, uma sociedade, é dos xiitas. Eles têm sheiks deles, eles têm escola separada. Esse aí é sunita? Sunita, os que vieram aqui são sunitas. Quer dizer que nós precisamos agora de ouvir os xiitas. Os xiitas. E os maronitas, e os maronitas também. Os maronitas. Bom, aí eu represento os maronitas. Maronitas. Agora, Youssef. Sobre as mulheres... Agora, não, ninguém está falando. O ideal seria trazer uma mulher deles para falar, fazer uma conferência para nós. Sim. E tem várias. Youssef, a maioria a maioria dos árabes aqui de Foz do Iguaçu, no começo eles são maronitas, são São o quê? Não. Maronita é cristão. Então, eles são cristãos ou são islâmicos? Não. O termo maronita é cristão. Não. Então, a maioria que tem aqui, 99%, são muçulmanos, não são cristãos. Então são de origem maronita, deve ser eu e você, mais uma meia dúzia. Eu sou concessionária. Não, a origem. A maioria no começo, se não me engano, eram sunitas. Hoje, acho que igualam meio a meio, xiita e sunita. Aqui em Foz. Parece que o Sheik lá explicou que tem 5 tipos de etnias, etc. Tal. Eu não estou explicando isso, né? Não, os pilares do islamismo. Os 5 pilares do Islã. São os pilares do Islã. Agora aqui em Foz, quer dizer, a comunidade de Iguaçuense tem a mesquita, que é sunita, tem uma escola árabe brasileira, tem a xiita, eles têm a escola deles que fica aqui na Felipe Vancher. Aquela escola que tem aqui, é xiita. Aquela lá é xiita. É escola árabe brasileira. Quer dizer, a criança estiver estudando aqui no 3º ano, e se ela mudar para o Líbano, ela continua no 3º ano lá, normal, lá do Líbano. Então, tem a árabe... Os xiitas daqui são os mais ricos, né? Mais poderosos, né? Tem, né? Não, meio a meio. Essa turma do Líbano não tem mais... Como? Eles não são mais abonados? Não, todo mundo é libanês aqui. Agora, os que não são libaneses é minoria também. Inclusive o sheik, esse que é mais letrado, ele é marroquino. O outro sheik, o mais novinho, que eles falaram aí, que é o Ahmed, é libanês, mas nascido no Brasil. Quer dizer, ele é brasileiro, de origem libanesa. E o outro é marroquino. Agora, o recado dele, ele deu... Né? Foi bom, né? O que ele queria. Exatamente, para as pessoas... Você acha que ele saiu satisfeito? Valeu a pena o esforço dele? Parece. Não, é que ele veio para propor a religião dele. Eu acho que... Ele teve liberdade de falar tudo, teve. E muita gente da comunidade não veio por causa da chuva. Que foram convidados. Eles acharam que ia ser cancelado. Efeito Fittipaldi sempre tem, né? É um problema. Agora, outra vez, se aparecer uma mulher para falar, aí eu quero que a Dulce vai dar, viu, Dulce? Aí você vai. Tem várias mulheres aqui que se diz lá, se for uma mulher que vai falar. Pode vir uma mulher com chador, pode vir com qualquer coisa, desde que ela fale. Não. Sei.
Agora, vamos ver se a gente arranja uma senhora, para ela dar a opinião dela, para ele não escutar só homem, que aí é importante. Quer dizer, nós ouvimos o inteiro, agora nós queremos ver a metade, não é isso? É isso? O processo tudo é esse. A personalidade meia, 50-50, não é isso? Eu penso que é importante escutar as mulheres, como é que elas acham. Agora, o que eu vejo é ver o processo da infibulação da mulher, é ver o problema, por exemplo, como é que elas acham. A maioria fala que isso é um processo cultural, não é religioso. Essa que é a conversa internacional. Até o Law and Order já colocou isso lá no episódio. Não, o problema deles é cultural, não é religioso. A própria terrível contra a infibulação. A própria burca não sei se alguém já viu o episódio contra a infibulação. Eles não usam a palavra infibulação, não. Eles usam o mesmo negócio, castração da mulher. Mas a burca, a infibulação, assim, pelo que o rapaz mais novo falou, é um problema mais cultural mesmo. Porque regional. Ele, por exemplo, é contra... Mas essa é a conversa internacional. Na hora que aperta, não é religião, é cultura. Isso é processo religioso. Internacionalmente, com todas as religiões fazem isso. Não, problema cultural. Professor Valdo, realmente tem a questão cultural. O caso do Líbano, pela Constituição do Líbano, o presidente da República tem que ser maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento... Mas é assim? Tem a classificação? Presidente do parlamento... Puxa, pior do que na Argentina. Presidente do parlamento Argentina, xiita. A Constituição tem que ser da Igreja Católica. Ô, Yusuf, quanto é aquele negócio quando nasce, já tem na certidão que você falou? Ah, sim. Até um tempo atrás, não tem, ainda consta da identidade a religião, se é maronita, se é cristão maronita, cristão ortodoxo. Isso vem na identidade. Na identidade. Se não me engano, ainda tem. Eu não tenho certeza. Até um tempo atrás tinha. E as cidades são divididas. Inclusive, eu tive em 2000... Agora, tem umas coisas que eu deixaria saber que eu não sei. Por exemplo, a questão da infibulação, será que vem nos documentos da mulher? Como que é a pergunta? Se ela foi infibulada, se vem isso no documento dela. Se na mulher? Não, cidadão libanês. Os libaneses todos tinham, se é maronita, se é cristão, maronita. Não é isso. Se ela é castrada... A infibulação, se isso está escrito em algum lugar dela, de algum documento dela. Isso que o Sheik explicou para nós, é mais na questão africana, é regional. É mais africana. É africana, isso nos países árabes. Por isso que ele explicou, é mais da África. Mas são 28 países que praticam isso, um monte deles são árabes. Mas no Líbano, por exemplo, não tem isso, outros países não têm. Agora, eles levam para esse lado. Não, aí, quando o negócio não interessa, é cultural. Quando o negócio interessa, é religioso. Mas aí mostra que o dogma está todo errado, porque se é um escrito só, se é um Alcorão só, tudo tinha que ser igual, né? Você não pode sair do... Agora, por isso que eu deixaria de ouvir são as mulheres. Eu dou muito valor para a mulher. Para mim, a mulher não é metade não, tá? Eu aviso para vocês. Se não fosse as mulheres, não teria fazendo nada aqui na minha vida. Tudo ia dar para trás. Eu devo muito de tudo que eu faço às mulheres. São muito mais que 50%. O negócio é muito mais sério. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 70 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 24 votos online. Hoje temos 2 recados: Rosemary, curso Formação de Autores, a mim, curso 40 Manobras. Só lembrar quem ainda não pegou o resultado da prova da imagística, o Roberto vai estar lá na sala da monitoria para continuar entregando as provas. O meu convite às pessoas que estão escrevendo livros conscienciológicos ou pretendem escrever, o curso Formação de Autores está com as inscrições abertas. A nova turma vai se iniciar agora em maio, na segunda semana de maio. São 7 módulos, é um curso que tem bastante aprofundamento na escrita conscienciológica, o foco é a escrita de livros conscienciológicos, então tem um acompanhamento de autores, de pessoas que já conseguiram publicar seus livros, e a pessoa tem a oportunidade de fazer intercâmbio e aprofundar mesmo em imersão
na escrita da sua obra conscienciológica. As informações podem ser adquiridas e as inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. É só para lembrar a todos que o curso 40 Manobras Energéticas ocorre daqui a aproximadamente 20 dias. Então, se você ainda não fez inscrição para um curso que vai exercitar todas as manobras energéticas individualmente, visando a desenvoltura do nosso manejo das bioenergias no dia a dia, por favor, faça as suas inscrições na recepção do CAEC. Lembrando que o curso é ministrado pelo professor Mário Oliveira. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Seleção Consciencial e a especialidade Autocosmoeticologia. Obrigada e boa tarde a todos.